Olá pessoal, tudo bem? Então, segundou. O pessoal gosta de falar sextou, mas vamos falar segundou, porque mais uma semana de mercado. Então, gente, olha só. Semana passada começou aí um movimento de correção após a reunião do Copom ali, imediatamente ali um dia antes, mas se intensificou. Ah, muitas matérias estão atribuindo isso a questões do cenário externo, e nós vemos que no cenário externo as notícias também são ah, dúbias, né? E aquela questão que eu comentei com vocês da mínima, né? Qual seria a mínima? Né? Que saber essa mínima seria muito importante. Então, gente, aqui ficou claro, ó, quando a gente coloca no gráfico de um ano, isso que eu dei futuro para 2027, que se desenhou uma mínima aqui, mas não está descartado voltar para isso e até cair mais, tá? Como a gente vê aqui, ó, aqui desenhou em novembro do ano passado, desenhou ali em 5 de março desse ano também, tá? Antes da crise. Então, me parece agora um desenho bem nítido de mínima aqui e agora correção. Agora, a pergunta que se faz obrigatória nesse momento é: vai permanecer nesse túnel aqui entre 6,5% e 6% no DI Futuro 27? Nós vamos olhar os outros DIs também, para vocês terem uma ideia, ó, do que eu quero dizer. Se fica nesse túnel aqui, ó, se fica oscilando nesse túnel, como ficou aqui, ó, por exemplo, entre novembro do ano passado até o início da crise, as taxas ficaram oscilando neste túnel aqui, ó, que faz esse retângulozinho aqui, ó. Vocês estão acompanhando aqui, ó. Então, a nossa pergunta é: será que agora as taxas vão ficar por um tempo nesse túnel entre 6 e 6,5% no DI Futuro 27? No DI Futuro 29, saiu um pouquinho do quadro, essas margens seriam entre 6,6% e 7%. 7% é aqui, tá? É bem alto aqui, tá? Pode ser que fique menor. E no DI Futuro 31 seria entre, que tem menos negociações, mas está aumentando, então daqui a pouco ele vai se tornar mais relevante, de 6,9 até 7,3 é aqui, ó, onde eu tô com o cursor aqui, que é um sinalzinho de mais, tá? Então, pessoal, tendo isso em mente, nós temos aí a questão da correção, que eu acho que já vai passar, e em seguida o mercado vai voltar a agir conforme os sabores dos riscos externos e internos. Meu balanço é de neutro para positivo. Eu acho que essa correção vai acabar e em seguida volta a cair, tá? Essa é a parte subjetiva do vídeo, tá? Agora nós vamos para as notícias, que eu vou passar assim as manchetes mais rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, e depois nós vamos dedicar um pouquinho mais de tempo nas taxas em si de cada papel do Tesouro para colocar a nossa opinião, tá? Por favor, opinião, e tentar aí responder as colocações de vocês nos últimos vídeos do canal. Beleza? Então aqui, pessoal, Itaú passa a ver contração menor do Produto Interno Bruto no segundo trimestre e início de recuperação. Olha aí, pessoal, notícia boa, tá? Outras casas de análise também estão publicando coisas semelhantes, tá? Nós vamos ver aqui nas manchetes. Produção de veículos no Brasil sobe 73% em julho ante junho, diz Anfávia. Aí você pode dizer, tá, melhorou um pouco em relação a nada. Bom, tudo bem, mas é um começo de recuperação, certo? Não vamos ficar fora do momento, fora da circunstância. Isso aqui é a circunstância, é uma circunstância assim, ó, quase dobrou com relação ao mês anterior. Tá, um mês de crise que não tinha nada, tudo bem, mas é uma recuperação. Eu vejo positivamente isso aqui. Aqui, ó, gasolina e energia pressionam a inflação e tem maior alta para julho em 4 anos, mas não foi só isso, infelizmente, na questão da inflação. Pessoal, eu estou analisando a inflação, tá? Vai sair no vídeo de amanhã, terça-feira, tá? Mas não é só isso, infelizmente, tá? Então, assim, tem uma pressãozinha de inflação, isso aí é uma notícia ruim, tá? Porque pode colocar em xeque aí a trajetória baixa da Selic, mais ou menos, né? Porque mesmo que suba, tem uma margem ampla para chegar na meta e depois para chegar no teto da meta, então tem muita margem ainda.
E o que nós queremos dizer é o seguinte: para quem está em Tesouro IPCA, fica tranquilo, dorme bem. Para quem está em prefixado, aí depende da taxa que comprou, né? Então, isso aí a gente já sabe. Aqui, ó, a outra casa de análise, ó, XP melhora a projeção para a economia do Brasil e passa a ver contração abaixo de 5% esse ano. Contração é redução do PIB, tá? É a mesma coisa lá do Itaú, tá? Aqui, ó. Importações de minério de ferro da China em julho atingem alta recorde com demanda robusta. Então o Brasil é exportador de minério de ferro, tá? A gente já falou isso no canal outras vezes e isso aqui é interessante para o Brasil, tá? Gasolina e diesel sobem nos postos pela 11ª semana, mostram dados da Agência Nacional do Petróleo. Então, gente, eu estou percebendo aqui em Porto Alegre uma ligeira estabilidade alta. Alguns postos passaram para 4,20, outros estão se mantendo na casa aí dos R$ 4,05 pelo litro de gasolina, outros 4,10, tá? Mas está começando a aumentar por aqui também, tá? Me diz aí no teu estado como é que está essa questão. Petrobras avança em processo de venda do campo de Manati e do Polo Ceará. Então, gente, eu vejo como bom, tá? Realmente as empresas públicas vendendo ativos, tá? É uma coisa interessante para o mercado como um todo. Nesse sentido, o governo venderá 100% da sua participação na Vale, diz Salim Matar. Então, outra notícia positiva, certo? Assim, minha visão pessoal, tá? Isso é pessoal, tá? Eu acho que o governo não tem que investir em empresa, tá? Então, vende 100% da participação na Vale. Ótimo, tá? Isso é minha opinião pessoal, você pode discordar, tudo bem. Mas para o mercado, essa notícia é boa. JBS abre 5.200 novos postos de trabalho. Olha aí, ó, boa notícia, tá? Retomando um pouco o emprego. Olha aqui, ó, novo marco para o setor de gás pode destravar 40 bilhões de reais em investimentos, diz ministro. Então, ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, notícia positiva, tá? Venda de cimento no Brasil sobe a quase 6 milhões de toneladas em julho. Então, outra notícia positiva, demonstrando sinais de recuperação. Dólar supera 5,40 e fecha na máxima desde junho com ajuste externo. Eu coloquei isso aqui, pessoal, não para dizer que é negativo, tá? Até porque a gente não sabe ainda se um ponto de equilíbrio para o dólar é realmente R$ 5, tá? Então, assim, pode ser que um ponto no futuro seja 5,50. É como dizem, né? O dólar está aí para quebrar as previsões dos economistas, tá? Como eu não sou economista, eu me sinto mais à vontade de falar isso para vocês. A questão é a seguinte, é que nós tivemos na semana o corte da Selic mais uma vez. Então, mais uma vez, o juro brasileiro se tornando desinteressante para o investidor estrangeiro e aumentando o dólar. Mas assim, ó, dessa vez não foi saída por carry trade, tá, pessoal? Isso é interessante. Então, o que eu trago com essa notícia? É a visão de que essa alta do dólar, dessa vez, não foi por causa da Selic. Então, assim, como o Banco Central não fechou a porta para novos, ele só não vê como uma possibilidade ainda, no momento. Mas ele não fechou a porta para novas quedas. Então, se continuar derrubando a Selic, provavelmente não vai afetar o dólar. E se essa superação aqui do 5,40 foi devido ao ajuste externo, provavelmente ele volte para um valor inferior, como prevê o Boletim Focus. E aí, pessoal, 11 semanas de aumento dos combustíveis no Brasil e preços do petróleo caem por preocupação com demanda, mas fecham semana com ganhos. Então, quer dizer, preços do petróleo caem e o Iraque, um dos produtores, promete cortes adicionais. Por quê? Porque eles querem fazer o preço voltar a subir. Então, uma notícia ruim para nós, porque aqui a gente já está tendo aumento, apesar da queda no mercado internacional e apesar desses esforços, tanto que eles têm que chegar a público e dizer que vão cortar mais para fazer o preço subir, reduzindo a oferta, para uma demanda fraca.
Certo, pessoal? Então assim, ó, notícia um pouco preocupante para nós, porque a coisa já está aumentando aqui, então imagina, né? Isso vai pressionar a inflação. Muito bem, agora vamos para a telinha das taxas, que eu acho que é o que vocês estão esperando mais. E aí eu vou dar todas as minhas opiniões, tá? Valeu! Estamos com ela na tela, isso aqui é o fechamento da sexta-feira, dia 7 de agosto. E nós esperamos aí que ao longo dessa semana acabe a correção. Resta saber o patamar, né? Nós já mostramos ali no comecinho do vídeo os DIs futuros, como é que eles estão se comportando, e agora nós vamos dar a nossa opinião. O pessoal ficou um pouco chateado comigo aí no vídeo que eu mostrei na ponta do lápis, né? Um vídeo longo, um pouco cansativo, confesso para vocês, mas muito obrigado aí por quem gostou, vários comentários positivos, isso me motiva bastante, sobre o resgate antecipado na marcação a mercado. E aí eu quero dizer o seguinte, gente, não é que eu seja contra, tá? É que eu acho que você comprou bem um Tesouro IPCA longo, 35, 45, 40, 50, esses aqui, 55, perdão, esses aqui, eu acho que se você conseguiu uma taxa boa aí, pessoal comentando aí que conseguiu 4,85, alguma coisa nesse sentido, eu acho que é um desperdício, eu acho que o risco é muito maior de vender um papel desses. E aquilo que eu falo na conclusão do vídeo é a mais pura verdade, tá? Eu só não vou dar spoiler aqui, porque você tem que ir lá assistir o vídeo, que é um dever para todo investidor de Tesouro Direto saber o que está naquele vídeo, tá? Mas assim, a minha visão é a seguinte, eu acho que é muito mais risco. Agora, para papéis de curto prazo, 23, o 24 não existe mais, mas vamos forçar um pouquinho a barra e colocar o 26 aqui, esses dois 26, tanto o pré quanto o IPCA. Eu acho que dá para fazer trade nesses papéis, nesse prazo, certo? Por quê? Porque se você eventualmente comprou numa taxa muito boa, realizou lucro na marcação ao mercado, perdeu aqueles papéis, né, porque você teve que devolver para o Tesouro, o prazo é curto, entendeu? Então a magnitude da potencial perda futura, se as taxas continuarem baixas, vai ser menor. Agora, quem comprou bem um IPCA 45, um IPCA 35, tem aí a mais de 4%, olha, gente, isso aí é para casar. Isso é para casar. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu quero deixar isso cada vez mais claro nos vídeos do canal. Então, fazendo esse esclarecimento, agora eu vou colocar as minhas opiniões, para você poder entender e ver que eu não estou me contradizendo em momento algum. Tesouro pré-23, se voltar a 4%, acho que é oportunidade para especular, tá? Por quê? Porque eu vejo que as taxas vão caminhar para um patamar menor ao longo desse segundo semestre. Não sem tensões. Logo, pode tensionar, pode bater em 4%, acho que é boa de entrar apostando aí numa queda para 3,5%. Mas isso é opinião, não é recomendação. Mesma coisa o pré-26, acima de 6%, acho que ele está interessante para tentar aí uma especulada. Como eu disse, não sei qual vai ser o teto agora, tá? Qual vai ser o teto? Será que bate 6,2, alguma coisa assim? Mas vai impactar muito pouco no preço, tá? Então, gente, acho que é uma oportunidade interessante de especulação, tá? Tentar ganhar na marcação ao mercado. Isso é só opinião. Por outro lado, 6%, acima de 6%, garante alguma coisa contra a inflação? Se a inflação for 3,5%, sim, tá? Que é a meta do Banco Central. A gente está pressupondo que isso aí seja a inflação da eternidade, como foi por 10 anos, 4,5% no Brasil. Será que o novo número mágico vai ser 3,5% por um período um pouco mais prolongado? Não sei. A gente tem que esperar o Banco Central divulgar essas metas de inflação, né, para a gente saber se vai ser 3,5%, 3,25%, 3%, enfim. E aí, gente, mesma coisa o prefixado. O prefixado, de repente, já está interessante nessa taxa para você, de repente, tentar um trade aí dentro de 6 meses. Pode ser que bata 7%, e aí vai se tornar mais interessante. Eu acho que 7% é interessante para tentar especular também, tá? Bom, IPCA 26, nós já temos um vídeo falando dele, tá? Um vídeo aí que eu publiquei no fim de semana, também teve boa receptividade. E assim,
acho que ele está com os dias contados no 2%. Mas isso é minha opinião. Tesouro IPCA 35,45, acho bem interessantes taxas acima de 3,5, dada a circunstância atual, certo? O que acontece? Quem é membro do canal sabe, nós fizemos aí uma movimentação quando o 35 bateu 3,51, depois foi para 3,52, sem problemas, porque nós fazemos aportes fracionados. A gente nunca vai com o apetite exacerbado para o título. Isso é muito importante. Por quê? Porque aconteceu isso. Foi de 3,51 para 3,52. Ou você pode amanhã ir para 3,55, 3,6? Acho que não, mas pode. E aí nós vamos fracionadamente comprando, certo? Taxa no IPCA 2030, 2,8, eu não gosto, tá? Eu prefiro isso aqui acima de 3%. E o IPCA 40 e 55, acima de 3,5%, eu acho muito interessante para, se você quer ter aquela diversificação e ter um fluxo de caixa nos seus investimentos, eu acho muito interessante tanto o 40 quanto o 55, aí depende do seu prazo e dos meses, né? Porque aqui paga em fevereiro e agosto, aqui paga em maio e novembro. Acima de 3,5 eu acho que está bem interessante para manter isso pelo longo prazo. Tá certo, pessoal? Então aí, conseguimos fazer um vídeo um pouquinho mais curto aí, por volta dos 17 minutos. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.